solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe, en mi Salvador. A paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família. Estamos aqui na nossa meditação do 13º domingo do Tempo Comum, através da TV Catedral do Bom Jesus de Pouso Alegre. A mensagem de hoje é do segmento: o que devemos deixar para seguir Jesus. Encontramos primeiramente no livro dos Reis, no primeiro livro, capítulo 19, quando Elias, ele vai chamar Eliseu para dar continuidade ao seu trabalho. Interessante que Deus toca no coração de Elias, e Elias chega próximo de Eliseu, que está trabalhando lá com uma junta de bois, e ele joga um manto sobre ele, e este sinal já significava algo especial. Eliseu sabia disso, e Eliseu pede: deixe primeiro eu ir despedir da minha família. E assim ele faz. Depois ele, com as tábuas e os paus deste carro que era conduzido pelos bois, ele faz a lenha, ele prepara esses animais, faz um grande banquete como se fosse uma despedida, e ele deixa tudo e vai então cumprir essa missão que Deus havia pedido para ele. Depois, na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós vemos uma frase bonita do apóstolo que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, a necessidade de sermos livres para seguir Jesus. É impossível alguém escravizado em si mesmo, ou nas coisas, ou em alguma ideia própria, conseguir seguir a Jesus. Nós precisamos ser livres para segui-lo. É um mestre despojado, é um mestre que nos leva para as coisas eternas. Então, qualquer tipo de apego nos atrapalha de segui-lo verdadeiramente. E no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51, quando Jesus está subindo já para Jerusalém para concluir a sua vida pública, ele passa pela Samaria, que era um povo de raça misturada. Os judeus não se davam muito com os samaritanos e não foram bem acolhidos naquela aldeia. Alguns apóstolos chegam a dizer a Jesus, se ele quisesse, mandariam fogo para queimar aquele povo e aquele lugar. Mas Jesus repreende os seus apóstolos e eles continuam o caminho. Aqui já aprendemos algo com esta posição de Jesus. Não é porque não nos aceitam, não é porque não querem segui-lo, que ele vá castigar a pessoa. Não. Jesus simplesmente ele passa. Como nesse momento, nesta mensagem, ele está passando por você, pelo seu coração. A reação é sua, assim como é minha, a decisão de seguirmos ou não a Cristo. E eles continuam e foram aceitos em outra comunidade, em outra aldeia. E tem exigências. Quando Jesus está continuando o seu caminho, alguém chega perto e diz: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus lembra que ele é pobre, não tem onde reclinar a cabeça. Mas essa pessoa continua firme no seu propósito de segui-lo. Então Jesus diz uma frase também que conhecemos de cor: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ou seja, há exigências no segmento. Há coisas que precisam ser deixadas. Eu não sei quais são as que você precisa deixar. Nesse momento nós meditamos isso. O que eu devo tirar neste momento da minha vida que está sobrando, para que eu possa seguir com mais liberdade este mestre que me garante a felicidade eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí.